Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa playlist Aprenda PBI, onde eu vou responder hoje a 4 perguntas de quem deixou comentário nos vídeos passados. Mas antes de começar, não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal para que mais pessoas possam também visualizar esse conteúdo. Vamos lá então? Primeira pergunta é do Juliano. Juliano Almeida perguntou o seguinte: como faço para buscar uma tabela de frases várias palavras que estão em uma outra tabela? E com isso poder categorizar as frases, por exemplo, né? Beleza, deixa eu explicar aqui então o que ele quer. Tem uma tabelinha aqui, ó, de frases que eu quero categorizar. Tem aqui 11 frases, tá? E tem algumas palavras-chave aqui no meio que eu quero buscar com base em outra tabela, que está aqui, ó, tabela de categorias. Por exemplo, eu quero buscar a palavra cão, cachorro, gato e assim por diante, tá? E depois levar essas colunas aqui, ó, categoria 1, 2 e 3, para lá, como colunas extras, né, da tabela frases categorizadas. Então, vou fazer de duas formas. Com DAX primeiro, que eu acho que é mais fácil, tá? E depois com M, vou mostrar aqui rapidamente como é que a gente faz com M também. Olha só, aqui na tabela frases categorizadas, eu vou querer então criar essas colunas auxiliares. Vamos lá então, nova coluna. Vou chamar, por exemplo, categoria 1, tá? Vamos começar pela categoria 1. Beleza, vou criar uma variável aqui, que é a variável frase atual, frase da linha, né? Nada mais é do que a frase. Vou dar um return para fazer um calculate. E aí eu vou retornar através de um selected value quando eu encontrar aquela palavra, né, dentro dessa frase aqui. Então eu vou retornar a categoria 1, tá? E eu quero buscar através de uma função aqui que é bem legal, que é a função containString, a palavra de busca, né, dentro da frase. Então olha só, containString é bem semelhante para quem é do SQL, tá? A expressão like. ContainString, então dentro do texto variável frase atual, eu quero buscar a palavra de busca, que está lá na outra tabela. Quando ele encontrar, deixa eu fazer um filtro aqui, será que eu preciso fazer um filtro? Preciso. Filtro, na tabela categorias, e aí sim fazer isso aqui, senão ele vai dar problema. Enter. Olha lá. Achou aqui a palavra cão, portanto ele categorizou a categoria 1 como cachorro. Cachorro, gato, aqui não encontrou nada e está certo mesmo. Porco, barata, borboleta e peixe. Para eu fazer para categoria 2, mesma coisa, Ctrl C, só mudar aqui, ó, categoria 2. Só isso. Então eu vou poupar esse trabalho aqui para a gente fazer lá pela linguagem M agora. Vamos lá. Eu vou deixar aqui, ó, categoria 1 via DAX, tá? Função containString, bem legal. Vou lá no editar consultas e aqui eu quero fazer então, como se fosse um merge, né? Um join, só que não é um join de uma coluna igual a outra coluna. É de uma palavra dentro de uma coluna. Então olha só. Eu vou fazer o seguinte, vou adicionar uma coluna aqui, coluna personalizada, vou fazer um teste. Vou chamar aqui de teste, inclusive. Ó. Teste. E se eu quisesse, por exemplo, testar se há a palavra cão dentro dessas frases aqui, como é que eu poderia fazer? Como é que seria o containString daqui, né? Seria o text.contains. Text.contains, dentro de frases, a palavra, por exemplo, cão. Dá um OK lá. Ele vai dar true onde existe cão e false onde não existe. Como é que eu faço para transformar isso em algo mais inteligente, né? Eu quero buscar na outra tabela. Então eu quero buscar, ao invés de cão, eu quero buscar a coluna palavra de busca, né? Que está lá na outra tabela. Só que antes eu quero mostrar um negocinho, que é essa palavra-chave it. Ela é um pouquinho meio obscura, né? A gente não sabe muito bem, é difícil de entender sem explicar antes. Ela simplesmente é como se fosse um iterador, tá? Para cada... Ele vai adicionar uma coluna e para cada linha ele vai verificar aqui se a coluna frases possui a palavra-chave cão, né, no caso. Eu vou trocar isso aqui, ó, dá para trocar isso aqui, tá? Esse it nada mais é do que uma sintaxe reduzida disso aqui, ó. Abre parênteses, underline, fecha parênteses, igual, setinha. E aqui eu ponho um underline na frente, tá, da frase. Então, olha só, esse underline é cada linha da tabela aqui, ele vai trocar, tá, pelo underline. Eu posso botar aqui, ó, ao invés de underline, qualquer coisa. Por exemplo, linha atual, um nome específico. E aqui eu vou botar também linha atual.
Dá um Enter, continua igual, funcionando. E eu fiz isso por quê? Porque aqui eu quero fazer, antes de ele verificar o text.contains, eu quero poder buscar lá na categoria. Então eu vou fazer um table.selectRows. Eu vou manter as linhas da tabela categorias, lá, deixa eu baixar aqui, opa, não tem problema. Só tira esse parênteses lá, vírgula. E aqui eu vou botar o each, tá? Para cada linha da tabela categorias, ele verificar se existe ou não a palavra-chave lá, que é a palavra de busca. Ó. Palavra de busca. Enter. Faltou um parênteses aqui no final. Enter. Vamos ver aqui. Ó, não encontrou nada ali embaixo, tá vendo? Tá tudo vazio. Porque tem outro detalhe. Lá no DAX eu não precisei me preocupar, né, com maiúscula e minúscula. E aqui não, aqui ele é case sensitive, tá? Na linguagem M é case sensitive. Então eu tenho que fazer mais uma coisinha aqui, que é um parâmetro opcional na text.contains, que é, vamos ver aqui se eu lembro como é que é, compare ordinal ignore case. Vou ignorar aqui maiúscula e minúscula. Simplesmente isso, ok? Se eu botar aqui o mouse, ó, ele encontrou lá já, tudo certinho. E aí eu vou expandir aqui então, vou tirar fora essa palavra de busca, vou tirar fora lá embaixo também, e já trouxe para mim a categoria 1, 2 e 3 lá da outra tabela de categorias, beleza? Então é um join, porém, buscando uma palavra, né, dentro de uma frase. E a solução, não se esqueça, está lá na descrição do vídeo, tá? Então lá na descrição tem um link, você vai poder baixar as soluções aqui desse episódio. Próxima pergunta então, vamos lá? E a segunda pergunta é do Reginaldo Ramos, que perguntou se é possível buscar um valor aproximado de uma tabela, ou a partir de um range. O exemplo aqui fica mais claro. Em uma tabela eu tenho o campo CEP inicial e CEP final, e preciso localizar o CEP que está entre o inicial e o final. É possível? Sim, é possível. Vamos lá. Simulei aqui com duas tabelinhas, ó, de CEPs, que estava oculta, vou desocultar, de CEPs, tá? Com CEP inicial e CEP final, e qual que é a cidade. Então tem um range aqui, ó, de inicial e final, tá? Qualquer coisa que cair entre esses dois valores é São Paulo, qualquer coisa que cair entre os dois valores aqui no meio é Salvador, e assim por diante. E lá na tabela de vendas, eu tenho o valor do CEP. O valor não, o valor do CEP, vai. E o valor de venda também. Então, eu preciso saber qual que é a cidade aqui desses CEPs, tá? Então, novamente, é outro cenário, né? Que a gente tem duas tabelas desconectadas, pode ver aqui, ó. Elas estão desconectadas, e eu não tenho como relacionar elas. Semelhante à pergunta 1. Eu não tenho como relacionar, né? Eu tenho que fazer buscas aqui, de uma em relação à outra. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, então, na tabela de vendas, ó, e vou criar uma nova coluna, que é a cidade. Cidade. Vou criar uma variável, novamente, variável CEP, igual ao CEP ali. Vou dar um return. E calculate selected value. Selected value da coluna cidade, só que lá da outra tabela, claro, né? E eu vou retornar o valor da cidade quando, ou seja, filter, quando essa variável CEP, tem que fazer um filtro aqui na tabela de cidade, de CEPs, aliás. Beleza. Quando a variável CEP for maior ou igual ao CEP inicial, e for menor ou igual, né, ao CEP final. Certo? Bora lá. Então, quando vamos ler de dentro para fora, tá? Lê o filtro primeiro. Quando variável CEP for maior que inicial e menor que a final, retorna para mim o valor da cidade, lá da outra tabela. Enter. Tá lá então, ó. São Paulo, Salvador, Florianópolis. Beleza? Se eu for lá no gráfico agora, que eu queria, por exemplo, esse, ó, posso arrastar a cidade aqui agora, que funciona. Mais uma pergunta, então, vamos lá. E a terceira pergunta é do meu xará, Leonardo Portes Dutra, que quer poder fazer um cálculo referenciando duas fatos sem relacionamentos. Qual seria a melhor estratégia para esses casos? Exemplo. Tem uma tabela de vendas, onde ele tem a data, qual que é o produto e a quantidade vendida. E uma outra tabela, que ele chamou de tabela fato,
fato product pricing, né, preço do produto, com a data, o código do produto também e o valor de venda dele. Ou seja, imagina um cenário onde seus produtos, né, variam de preço ao longo do tempo, tá? E aí, ao invés de ele armazenar na venda o valor do preço, ele está armazenando numa outra tabela. Beleza. E ele quer fazer, né, quantidade vezes valor. Então, o valor do produto depende do produto, né, obviamente, e da data. E a venda também. Então, como se fosse um relacionamento, né, de duas colunas. Só que eu não vou relacionar elas direto. Eu vou fazer algo semelhante também. Então, esses 3 exemplos até agora, né, são cálculos que a gente vai fazer envolvendo 2 tabelas que a gente não tem relacionamento ativo. Tá? A gente vai fazer tudo via cálculo de coluna calculada. Então, vamos lá. Vou vir aqui e vou fazer isso. Então, antes deixa eu explicar, né? Tem aqui na tabela de vendas, ó, a data, o produto e a quantidade. Fiz igualzinho, ele deu lá. E na tabela de preço, a data, o produto e o valor. E aí tem um detalhe legal em relação aos exemplos anteriores, porque esse aqui é mais fácil, né? A gente não tem que fazer range, não tem que buscar uma palavra dentro de uma frase, né? É realmente o valor, a data tem que ser igual à data e o produto igual ao produto, e aí eu consigo, né, buscar esse valor, o preço do produto entre uma tabela e outra. Então, olha só. Deixa eu vir aqui, então, no Power BI. Então, aqui na tabela de vendas, o que eu fiz? Eu já deixei isso aqui prontinho, tá? Foi criar uma coluna calculada com o valor de venda. E esse valor de venda ele buscou da tabela de preço. Como? Com um lookup velho. Então, eu busquei aqui, ó, esse é o retorno, que é o valor da tabela de preço. Então, eu estou na tabela de vendas, lá embaixo, buscando o valor da tabela de preço que está desconectada também. Não estão relacionadas, tá bom? E aí, quando a data for igual à data, ó, a data da tabela de preço for igual à data da tabela de vendas e o produto for igual ao produto. Então, quando é igual, um igual ao outro, eu posso fazer uma condicional dupla aqui, né? Como se fosse uma condicional dupla, realmente. O lookup velho aceita mais de um, tá? Mais de um argumento ali. Não é simplesmente o... Muita gente acha que o PROC-V também do Excel, né? Só aceita um igual, né? Mas não, pode ter mais de um argumento, tá? Para você buscar ali como comparação. Beleza? Tá feito aqui já, ó. Tá certinho, tá a solução lá na descrição. E ele perguntou ali embaixo, no final da pergunta, o que é melhor? Você fazer isso? Ou, uma outra opção também que a gente teria, seria a seguinte. Eu criar uma chave concatenada aqui, com data e produto. Criava uma chave concatenada na outra tabela também, com data e produto. E relacionar fisicamente elas. Eu considero que isso é pior, tá? Porque ao criar uma chave concatenada de 2 campos, você vai acabar aumentando a quantidade de valores distintos daquela tabela. E isso é ruim, né? Porque piora a performance, vai aumentar o tamanho do seu arquivo, então isso é pior, tá? Geralmente isso é pior. Em muitos dos casos você vai ter que testar, tá? Mas eu considero que esse cenário aqui de fazer um lookup velho é mais adequado do que criar uma chave composta em ambas as tabelas, tá? Para relacionar. Beleza? Então tá aqui, solução na descrição lá embaixo. Próxima pergunta então, vamos lá? E a quarta pergunta do Marlon, que deu parabéns ali. Valeu, Marlon, obrigado pelo apoio. Minha questão é, tem um line chart com 2 valores, 2 linhas, tá? E meu eixo X, horizontal, são os meses e os anos. Preciso identificar dinamicamente e mostrar de alguma forma qual é o mês corrente. Ou seja, mostrar uma linha horizontal ou uma barra. Eu imagino que ele tenha aqui... Ele queria dizer linha vertical, né? Porque como o meu eixo é horizontal, ele quer uma linha vertical, né? Ou uma barra, tá? Que mostre qual é o mês atual. Então ele quer criar uma identificação ali, vertical, né? De qual que é o mês atual. Beleza. Vou simular aqui com uma linha apenas, tá? Então tem aqui uma linha apenas com os meses e o ano, mês barra ano. E o mês atual hoje é outubro de 2019. Então ele quer uma linha ou uma barra aqui, ó, vertical, né, em outubro. Eu fiz aqui de uma maneira relativamente simples até, mas não sei se é exatamente isso que ele queria, tá? Depois me diz aí, Marlon, se foi isso. Que é o seguinte, ó, criei aqui uma medida onde eu comparei o mês atual, o ano atual, com o mês do contexto e o ano do contexto. Quando ambos são iguais, eu mostro o próprio valor de vendas, por exemplo, tá? Então, se o ano atual... Como é que eu obtenho o ano atual, né?
year de today, né? O ano do contexto, selected value do mês, ou do ano no caso. E o mês, mesma coisa. Quando o ano atual é igual ao ano contexto e mês atual é igual ao mês contexto, mostra o valor de vendas lá. Aí eu botei nesse gráfico aqui, que me permite botar colunas e linhas, né? E eu botei aqui, ó, por exemplo, mês corrente em coluna. Tá lá. Não sei se era isso realmente, tá? Uma outra opção, ó, eu botar em linhas. Aí vai ficar apenas um pontinho lá, bem discreto, né? Mas tá lá também. Fica a critério. Agora uma linha vertical aqui, uma linha mesmo, aí eu acho que teria que fazer, não sei, alguma gambiarra talvez por trás aqui, para deixar uma linha vertical. Mas a princípio eu acho que essa aqui já funciona, né? Mês corrente, ó, a barra. Beleza? Feito então? Não se esqueça, solução lá no link da descrição, beleza? Encerramos então mais um episódio da nossa playlist Aprenda PBI. Não se esqueça, deixe seus comentários ali embaixo com a hashtag. Teve muita gente comentando também que eu não consigo responder, tá? É um vídeo por semana apenas e tem muita gente perguntando. Algumas perguntas difíceis de entender também e complicadas, né? Que levariam muito tempo. Então a ideia aqui é fazer algo mais prático, rápido, tá? Então eu peço desculpas para quem não respondi. Mas eu estou lendo bastante, lá estou lendo todo mundo, tá? E realmente não dá tempo, né? É difícil, né? Uma pessoa sozinha poder responder todo mundo, tá? Então na semana que vem tem mais, não se esqueça, curta o vídeo aqui, se inscreva no canal, para que mais pessoas possam visualizar esse conteúdo também. Um grande abraço, vejo você na semana que vem então.